Esta é Taiwan, também conhecida como República da China. Em algumas áreas, apenas 1,9 quilômetros de oceano separam Taiwan de seu vizinho gigante, a República Popular da China. Agora, olhando para a tela, você pode ficar confuso. Como ambos podem ser uma República da China? É aqui que a razão dessa invasão aparece. Na verdade, não existem duas Chinas. Mais ou menos, é confuso. Aqui vai um resumo rápido. Inicialmente não havia tensão entre os dois territórios. Mas isso foi antes do colonialismo, como sempre. Quando marinheiros portugueses descobriram Taiwan nos anos 1500, as ilhas já eram habitadas por indígenas. Algum tempo depois, quando a infame Companhia Holandesa das Índias Orientais criou uma base no sudoeste de Taiwan, em 1626 empregou trabalhadores chineses para atuar com os habitantes locais nas plantações de arroz e açúcar. Em 1885, Taiwan foi declarada uma província do Império Qing, depois que o exército chinês libertou a ilha dos colonialistas europeus, tornando-se uma província sob um império chinês. Os trabalhadores chineses que ficaram na ilha conviveram com os indígenas taiwaneses presentes desde o início. A presença chinesa na ilha cresceu até o mandarim virar idioma oficial. Esse é o primeiro fato histórico que sustenta a crença chinesa de que Taiwan lhe pertence. Após perder a Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1895, a dinastia Qing ficou sob controle do Império Japonês até a derrota deste na Segunda Guerra Mundial. Enquanto estavam sob seu controle, em 1911 revolucionários do sul da China lideraram uma revolta que derrubou a dinastia Qing e criou a República da China, incluindo Taiwan. Depois veio a Guerra Civil Chinesa, de 1927 a 1949, entre o governo liderado pelo Partido Nacionalista Chinês da República da China e o Partido Comunista da China, ou simplesmente PCC. Como sabemos, o PCC sob Mao Tse-tung conquistou o controle da República da China, agora independente, e a declarou República Popular da China. Cerca de 2 milhões de oficiais e tropas do Partido Nacionalista, além de civis e refugiados, recuaram da China continental para Taiwan. Inicialmente, isso deveria ser apenas temporário, para que pudessem se reagrupar, se fortificar e reconquistar o continente. Mas, ao perceberem que não venceriam, tornaram-se oficialmente a República da China, focados em modernizar e desenvolver a ilha. Hoje, se consideram distintos da China continental, com constituição própria e líderes eleitos democraticamente. Mas a questão é que a China continental, ou a República Popular da China, ainda acredita que Taiwan faz parte do seu território devido à história de terem estado juntos, como mencionado acima. O Partido Comunista Chinês até tem um nome para isso, o princípio de uma só China, que é a posição de que existe apenas um Estado soberano com o nome China, sendo a RPC o único governo legítimo dessa China e Taiwan uma parte inalienável dela. A República Popular da China até aprovou uma lei em 2005 que declarou que reunificar a pátria é o dever sagrado de todo o povo chinês, inclusive através de meios não pacíficos, se necessário. E isso nos traz aos dias atuais. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a reunificação com Taiwan deve e será cumprida, sem descartar o uso da força para isso. Aqui as coisas ficam interessantes, pois a China é hoje, sem dúvida, o segundo país mais poderoso do mundo e, no papel, pode derrotar Taiwan facilmente em um confronto direto. Como eu disse, eles são o segundo país mais poderoso do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vão deixar Taiwan cair tão facilmente. Agora, o papel dos Estados Unidos em tudo isso é um pouco vago, mas é exatamente assim que eles querem. A posição deles é a política de uma só China, que reconhece apenas uma China dos dois lados do Estreito de Taiwan, com Taiwan como parte da China e não contesta essa posição. No entanto, ao mesmo tempo, eles mantêm relações não oficiais com Taiwan desde 1979 e já disseram, seja por meio de George W. Bush em 2001 ou Joe Biden em 2022, que os Estados Unidos interviriam militarmente se a China invadisse Taiwan. Quando isso ocorre, funcionários da Casa Branca rapidamente reafirmam que a política de uma só China não mudou. Essa estratégia, chamada ambiguidade estratégica, usa mensagens enigmáticas para desencorajar tanto a independência de Taiwan quanto uma invasão pela China. Tem funcionado bem até agora. Mas os Estados Unidos ajudariam Taiwan se a China invadisse? Primeiro,
precisamos entender por que Taiwan é tão importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se orgulham de ser o país mais poderoso e gastam quase $1 trilhão anuais em seu setor militar e pesquisa para manter isso. A dominância é crucial para eles. Como já disse, a China é a segunda potência mundial, ameaçando diretamente a liderança geopolítica dos Estados Unidos. Os dois países estão travando batalhas de influência em todo o mundo, da América Latina à África e à Europa, sendo a região Ásia-Pacífico a mais complexa. E Taiwan, estando localizada nessa região e literalmente ao lado da China, torna-se um verdadeiro tesouro para os Estados Unidos em termos de posicionamento estratégico. Pode ser usada como base militar e de coleta de informações dos Estados Unidos, fortalecendo a segurança regional e protegendo interesses americanos. Se a China controlasse Taiwan, ameaçaria bases navais dos Estados Unidos em Guam e Japão e controlaria rotas comerciais entre Sudeste Asiático e Japão. Além disso, a economia de Taiwan é muito importante. Grande parte dos equipamentos eletrônicos do dia a dia no mundo, como celulares e laptops, funciona com chips de computador fabricados em Taiwan, inclusive os da Apple. Uma única empresa taiwanesa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produz mais de 60% dos semicondutores do mundo e mais de 90% dos mais avançados. Então, não só para os Estados Unidos, mas também para o resto de seus aliados ocidentais, Taiwan simplesmente não pode cair. Não podem cair nas mãos da China, pois são essenciais para as cadeias globais de suprimentos. Então, o que acontece se a China invadir Taiwan? Uma superpotência que acredita que a unificação é um destino literal, enfrentando outra superpotência que, sob nenhuma circunstância, pode permitir que a ilha seja unificada com o continente, tem todos os ingredientes para a Terceira Guerra Mundial. É de conhecimento geral que Taiwan está em grande desvantagem diante da força militar chinesa. Basta olhar para este gráfico que mostra uma comparação entre eles. A China reforça isso aos taiwaneses, sobrevoando seu espaço aéreo com aeronaves não identificadas. A costa de Taiwan tem agora mais navios da Marinha Chinesa do que antes. Autoridades dos Estados Unidos dizem que a melhor chance de Taiwan sobreviver a uma invasão chinesa é com a estratégia do porco-espinho. Resumidamente, equipar Taiwan com mísseis antinavio, munições antitanque e armas de defesa aérea, possibilitando uma campanha longa de sobrevivência e desgaste. Como um porco-espinho, essa estratégia faz com que a parte menor possa causar danos que desmotivam ações do agressor maior. Essa abordagem foi comprovada na guerra da Rússia contra a Ucrânia, onde a Ucrânia conteve a Rússia com armas móveis fornecidas por outros países. E sabemos que o Ocidente demonstrou estar extremamente disposto a dar um cheque em branco para uma de suas nações que está lutando contra um agressor. Essas capacidades enfraqueceriam seriamente uma invasão chinesa, mas, mais importante ainda, dariam tempo para Washington intervir antes que Pequim complete e consolide sua conquista. Se os Estados Unidos tiverem tempo suficiente para reabastecer suas forças e bases lá, então realmente será uma batalha muito equilibrada. É impossível saber como a China atacaria Taiwan, mas basicamente só há um modo: uma invasão marítima. É a forma mais plausível de levar toneladas de soldados ao continente. Como isso poderia acontecer, seria a China começando uma enorme concentração de forças anfíbias, durante vários meses, nas cidades costeiras mais próximas de Taiwan. A inteligência dos Estados Unidos e de Taiwan detecta isso e inicia medidas para preservar forças, colocando políticos e líderes militares sob custódia protetiva. Recursos seriam levados a bunkers subterrâneos e iscas, usadas para confundir operações de reconhecimento. As reservas seriam convocadas e os Estados Unidos provavelmente enviariam muitas armas para Taiwan nesse período. Neste momento, o tempo corre contra a China. Sua frota de invasão e os portos estariam, em sua maioria, ao alcance dos mísseis de cruzeiro antinavio de Taiwan. Lembre-se também de que Taiwan não é apenas uma ilha, mas sim 168 delas. A estratégia agora pode ser ir direto ao continente ou passar de ilha em ilha. Uma dessas ilhas é a ilha de Kinmen, que fica a apenas 1,9 km da China. Hoje é mais um destino turístico, mas ainda possui uma rede subterrânea de quando foi usada como base na Segunda Guerra Mundial, o que a torna ideal para os chineses planejarem novos ataques a Taiwan. É improvável que Taiwan gaste muitas forças defendendo Kinmen, porque ela está muito dentro do território inimigo. É aqui que a primeira invasão pode começar, com toda essa guerra cibernética que eles já tiverem sendo usada nesse momento para criar um efeito de choque e pavor, junto com ações de sabotagem de quaisquer agentes infiltrados
que possam ter em Taiwan durante o período de preparação. Quando a China capturar Kinmen, usá-la como base continental pode virar prioridade. A China provavelmente escolheria infraestruturas críticas para um ataque inicial, como usinas de energia, refinarias, aeródromos, baterias antiaéreas, bases militares, etc. Acho que fariam isso com submarinos lançando mísseis de cruzeiro, mas é só minha opinião. Para Taiwan, a primeira onda de mísseis será assustadora, mas provavelmente ineficaz. Algumas bases aéreas sairão de operação por horas, mas os mísseis Patriot e os sistemas de defesa de ponto farão um bom trabalho protegendo suas instalações fixas acima do solo, enquanto iscas e desinformação farão muitos mísseis atingirem alvos inúteis. Seus ativos principais serão móveis ou subterrâneos. O sucesso da invasão chinesa depende da capacidade de criar uma cabeça de praia em Taiwan. Se eles conseguirem fazer isso, a ilha pode estar perdida. Mas isso é extremamente difícil de fazer, se não impossível, contra um país que basicamente está acumulando todas as formas de defesa possíveis. Invasões anfíbias são extremamente complexas e difíceis. Os navios são lentos, grandes e muito caros, enquanto as coisas que os destroem são rápidas, pequenas e relativamente baratas. Se eu fosse a China, priorizaria conquistar superioridade aérea e naval sobre o Estreito e Taiwan, pois sem isso, uma invasão anfíbia certamente falharia. A maioria dos barcos de desembarque de uma força de invasão basicamente precisa ir diretamente para as praias, o que os torna fáceis de encontrar e também fáceis de atingir, já que precisam ficar parados por um tempo para descarregar. A China precisa que suas aeronaves patrulhem a ilha e suprimam essas ameaças. Caso contrário, esses homens estão praticamente mortos. Ainda assim, eles enfrentariam minas marítimas, torpedos submersos, minas terrestres na praia e ataques de drones pelo caminho. Após o bombardeio, a marinha chinesa cerca a ilha principal de Formosa, enquanto dezenas de milhares de soldados cruzam o Estreito de Taiwan em embarcações anfíbias e tropas aerotransportadas pousam atrás das cabeças de praia. Eles enfrentarão uma população considerável disposta a morrer pelo país, assim como na Ucrânia. Lembre-se de que, quando você está do lado defensivo, a moral e o patriotismo para lutar são sempre muito mais fortes. O oeste da ilha é fortificado, enquanto o leste é protegido pela cadeia de montanhas central, dificultando muito um ataque chinês às trincheiras de Taiwan. E quando você acrescenta os Estados Unidos empregando seu poderio militar na defesa de Taiwan, assumindo que haja tempo suficiente para eles virem em auxílio, então o sucesso da China se torna praticamente impossível. E esse é o ponto. A conquista de Taiwan deve ser rápida. Caso contrário, não há chance de sucesso. Isso explica por que a Rússia teve tanto sucesso ao anexar a Crimeia em 2014. Eles apareceram de surpresa e executaram a tomada rapidamente com pouca resistência. O problema é que Taiwan está muito armada. Não poderiam bombardear a ilha por semanas para destruir defesas aéreas e antinavio, então sofreriam grandes perdas. Não adianta ter um grande exército se você possui apenas 1.000 navios e tenta invadir uma ilha com 10.000 mísseis antinávio. Agora, embora o bombardeio, o cerco e a invasão terrestre de Taiwan sejam o caminho mais provável para tomar o país diretamente, outra opção seria um bloqueio. Isso poderia ser feito junto com a invasão antes. Mas não se engane, realizar um bloqueio, mesmo sem disparar um único tiro, ainda é considerado um ato de guerra segundo o direito internacional. Como isso poderia acontecer é que, após uma série de exercícios militares cada vez mais provocativos, que a Marinha Chinesa já realiza o tempo todo, a Marinha Chinesa passaria dessa posição para cortar as rotas de navegação que entram e saem de Taiwan. Isso seria sob falsos pretextos, como a Rússia inventou desculpas para invadir a Ucrânia. Mas é o jeito mais plausível. O problema é que não basta dizer que vai bloquear um país, é preciso impor o bloqueio. As águas ao redor de Taiwan são uma das áreas mais movimentadas para o tráfego marítimo. Muitos navios, não apenas aqueles com destino a Taiwan, atravessam o estreito. Isso significa que você não pode simplesmente atirar em qualquer navio na região. Você deve patrulhar, interceptar, abordar e possivelmente apreender navios mercantes, uma tarefa logisticamente difícil, mesmo com total domínio naval chinês na região. As chances de um mal-entendido com um navio japonês ou coreano podem facilmente sair do controle, sem falar nos navios americanos. O direito dos comerciantes americanos de irem a qualquer lugar e venderem qualquer coisa pelo mundo sempre foi uma política americana.
e algo pelo qual os americanos estão dispostos a lutar. O que acontece se tentam escoltar suprimentos para Taiwan? Um bloqueio não funciona se aliados do inimigo conseguem fornecer suprimentos. Assim, seriam forçados a atacar os Estados Unidos. A partir daí, tudo pode acontecer. Sabemos apenas que o mundo todo certamente ficaria furioso com a China. Independentemente do que aconteça, mesmo sem disparar um único tiro, as taxas de frete e o seguro vão custar muito mais por causa da necessidade de atravessar uma zona de guerra, prejudicando as economias dos países vizinhos. Você quer mesmo irritar o Japão, que vai aumentar seus gastos com defesa em 60% nos próximos anos? Ou a Coreia do Sul, que rapidamente se torna um dos maiores fornecedores de armas do mundo? Ambos não ficarão inativos diante de um bloqueio chinês ao estreito. Mas a China ainda teria muita influência. As sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia, OTAN e outros à Rússia não surtiriam efeito na China. O mundo depende muito mais da indústria chinesa do que da russa. Restrições significativas afetariam tanto a China quanto o restante do mundo. Se eles conseguirem, de alguma forma, fazer um bloqueio bem-sucedido de Taiwan, isso seria prejudicial. Taiwan é apenas 33% autossuficiente em alimentos, e mais preocupante ainda, importa 98% de sua energia, o que evidencia uma grande fraqueza. Mesmo assim, é improvável que os Estados Unidos não hajam. Além disso, a China precisa conquistar Taiwan rapidamente, e um bloqueio não alcançará esse objetivo. O que também joga a favor de Taiwan é que, se continuar acumulando tantos mísseis, isso pode ser uma possível forma de dissuadir a China de atacar, pois caso contrário, eles também poderiam atingir e destruir o país deles. Por outro lado, isso faria Taiwan perder simpatia. Se forem apenas defensivos e a China não conseguir invadir, isso pressiona muito o Partido Comunista Chinês, interna e externamente. Se a China conseguir alegar que sofreu danos com ataques taiwaneses, pode distorcer a história internamente e elevar o moral. O que é certo é que esta é uma guerra extremamente complexa e cara, que deve destruir mais de 2,6 trilhões de dólares em comércio mundial. Isso representa 3% do PIB mundial. A China, sem dúvida, aprendeu e tomou nota da invasão da Ucrânia pela Rússia, do que deu errado, da resposta do mundo e de tudo o mais que você possa imaginar. Portanto, não há dúvida de que, se chegar o momento deles invadirem Taiwan, será algo muito mais calculado. A inteligência dos Estados Unidos acredita que Xi Jinping ordenou que suas forças armadas estejam pronto para invadir Taiwan até 2027. É nesse período que terão todos os navios para expor a invasão. Enquanto isso, a cada ano que passa, a China ganha força econômica e militar em relação aos Estados Unidos, diminuindo cada vez mais a diferença entre eles e tornando a guerra cada vez mais equilibrada. A última vez que a China participou de um conflito armado real foi em 1979, na Guerra Sino-Vietnamita, e não foi exatamente um grande sucesso. Desde então, só houve treinamentos e exercícios. Quem sabe como eles agiriam no campo de batalha? Se armas nucleares forem usadas, todos morreremos. Obrigado por assistir.